Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa leitura do livro O que Toda Família Precisa, do Dr. Paul e do Dr. Cole, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 6, que trata do assunto comunicação eficaz. Por favor, ouça o que estou dizendo. E vamos falar hoje sobre o item 9. Seja conciso, e diz assim: Bacon confirmou, abre aspas, o ato de escrever torna o homem exato, fecha aspas. O fator de escrever o força a ler o que escreveu, pensa no assunto e depois reescrevê-lo. Isso o torna conciso. Muitas das mais doces e bondosas declarações orais se perderam para sempre. Os sentidos escritos, os sentimentos escritos com cartões, cartas e notas de agradecimento a seu cônjuge são comunicações especiais. As esposas sabem disso e os maridos precisam aprender essa arte. As comunicações por escrito são quase uma necessidade se os conflitos surgem num casamento. As palavras voam, os sentimentos negativos predominam e segue-se uma batalha verbal. Existem 5 razões para escrever os pensamentos negativos antes de colocá-los em palavras. Primeiro, o ímpeto emocional geralmente esfria ao ser posto no papel. Segundo, cada cônjuge consegue terminar o pensamento inteiro sem medo de ser interrompido. Terceiro, quando o parceiro recebe a carta, é forçado a ler a mensagem inteira antes de responder. Quarto, o fator de escrever força o escritor crítico a ver seus pensamentos duros e críticos em letras de forma. Geralmente, enquanto a carta progride, os maus sentimentos se dispersam e surgem os bons. Com frequência, quando um dos cônjuges tem dificuldade em expressar-se, o outro domina a conversa. Quinto, o fato de escrever dá ao cônjuge que fala menos um período de tempo equivalente. 10. Tenha espírito de oração. As pessoas me perguntam muitas vezes, abre aspas, qual a atitude que você recomenda mais do que qualquer outra a fim de tornar positivo a comunicação no casamento? Fecha aspas. Minha resposta: a oração em tom de conversa. A oração dá a você percepção com respeito a Deus e a seu cônjuge que não obteria de qualquer outra forma. Na oração você vê os sentimentos pulsando, a filosofia e os cuidados. As dificuldades de seu pensamento são expostas a Deus por inteiro. A oração em conjunto é uma conversa significativa entre o casal, dirigida a Deus. Começa como dueto e se torna um trio. Na oração, o Espírito de Deus é injetado, as mágoas se desvanecem e o perdão é concedido. Nada se compara a isso. Você não pode beneficiar-se da oração a não ser que a pratique regularmente durante um longo período de tempo. 11. Seja decidido. Você nunca vai achar tempo para falar, escrever, comunicar-se ou orar. É preciso fazer o tempo. Decidam que o seu casamento será a prioridade número 1 na sua vida. Decida que vocês dois vão tomar o tempo necessário para que isso aconteça.
Subtítulo: Barreiras para a comunicação positiva. Algumas barreiras para a comunicação são puramente mecânicas, como distância, volume, problema no falar ou ouvir. Essas são geralmente chamadas de barreiras externas. Existem também barreiras internas ou psicológicas que impedem a comunicação. Palavras cheias de emoção podem colorir a mensagem ou anuviar o tom, e elas geralmente produzem reações emocionais que não conduzem à comunicação efetiva. Por outro lado, a emoção guardada é mantida em silêncio também levantam barreiras à comunicação. Encontramos, outros sim, barreiras intelectuais. A análise incorreta de informação, raciocínio errôneo, modo de pensar ou falar desorganizado e conclusões prematuras, tudo isso leva a uma conversação deficiente. A maioria das pessoas não pensam antes de falar. A boca parece mover-se antes do cérebro dar o sinal, e os ouvintes tendem a considerar o orador responsável pelo que diz, e não pelo que pretendia dizer. Assim também, muitas vezes, uma decisão é estabelecida rápido demais. O ouvinte reage negativamente a uma conclusão prematura. O orador precisa dar o, o motivo da decisão antes de manifestar essa decisão. Segue-se uma lista de, entre aspas, barreiras à comunicação, que irão impedir ou interromper por completo a conversa positiva entre o casal. Evite as mesmas a todo custo. A número 1. Materialismo. Materialismo é simplesmente colocar as coisas antes das pessoas. Quando estava tentando a Cristo, Satanás afirmou, abre aspas, dar-te-ei toda a autoridade e a glória, fecha aspas. Lucas 4:6. Autoridade e glória parecem ferramentas úteis para realizar toda sorte de benefícios. Mas o reino de Jesus foi estabelecido pelos pobres e sua autoridade derivada da cruz e não das riquezas. As esposas, filhos e maridos precisam mais das pessoas do que das coisas. A mulher deseja o tempo do marido mais do que o dinheiro extra que ele ganha trabalhando um maior número de horas. Os filhos querem mais o tempo da mãe e do pai do que os parentes que recebem deles, os presentes que recebem deles. O homem quer a atenção da esposa mais do que uma casa imaculada. A pessoa humana é a maior de todas as criações. Honrar o indivíduo é honrar a Deus, que planejou e criou a pessoa como o ponto alto de sua criação. Em nosso mundo materialista, existem continuamente o perigo de permitir que o dinheiro e as coisas que ele podem comprar superem as pessoas da família em nossa conversa, nossos desejos e nossa atenção. 2. Atitude crítica. O psicólogo Carl Roger acredita que abre aspas, maior barreira à comunicação interpessoal seja a nossa tendência muito natural de julgar, avaliar, aprovar ou desaprovar as declarações da outra pessoa ou do outro grupo, fecha aspas. É miserável conviver com um descobridor de falhas. Nossos cônjuges
precisam ser amados e não criticados. A pessoa critica, a pessoa crítica gosta de julgar e se sentir qualificada para ler os seus pensamentos. Ela julga um único sentimento com abrangendo toda a sua motivação. Ela interrompe e faz uso de palavras explosivas, abre parênteses, as quais sabe que irão produzir sentimentos negativos, fecha parênteses. O sarcasmo é uma de suas características. Algumas vezes, a sua natureza crítica se revela no silêncio amuado. Outras vezes, explodem num grito. Os complexos de inferioridades, por vez, causam atitudes críticas. Fazemos com que os outros, entre aspas, desçam até nós, a fim de não nos sentirmos tão desajustados. Qualquer que seja a sua causa, uma atitude crítica negativa deve ser a primeira barreira a cair. Jesus nos ensina a tratar do espírito crítico através da oração e não do revide. Mateus 5:44. Para os que se inclinam a julgar, Jesus recomenda que façam uma pausa e examinem a sua própria vida. Abre aspas. Tire primeiro a trave do teu olho. Fecha aspas. Mateus 7, de 1 a 5. Vamos parar por aqui, depois a gente continua do item 3, que vai falar sobre o medo, o 4, manipulação, 5, preocupação e assim por diante. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas para que possa melhorar na sua comunicação. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?